dia 4 de março, e as de sábado, no dia 7 de março. Ao final da palestra, nós teremos o passe e a água fluidificada. E para nós entrarmos em sincronia com a nossa palestra de hoje, vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo que prepares desde já para a viagem inevitável. Chamo agora a Bonise para fazer a nossa prece inicial. Uma boa noite a todos. Convido agora para que todos possam se conectar à oração, fechando seus olhos, sentindo a paz. Ó Deus, luz das almas, guia-nos nas sustendas do conhecimento e do amor, que a clareza do entendimento nos conduz à compreensão das leis divinas e à aceitação serena da jornada espiritual. Em tua luz, buscamos a verdade que liberta, o amor que une todas as criaturas, que as palavras dos mensageiros espirituais inspirem nossos corações a trilhar no caminho do bem, da caridade e da evolução espiritual. Que a chama da esperança permaneça acesa em nossas vidas, mesmo nas noites mais escuras. Que, como sementes lançadas na terra, nossas ações generosas gerem bons frutos. Que assim seja. Para realizar nossa palestra, eu chamo a expositora Eliane com o tema O Poder da Fé. Possamos, na noite de hoje, aproveitar para refletir sobre mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é trazido todas as noites. E hoje nós falaremos sobre o poder da fé, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Trago um poema de Casimiro Cunha, que fala: ser feliz. Se você quer ser feliz, fuja a todo assunto vão, que não varie a cabeça nem ajude ao coração. Em tudo que suceder, procure a margem do bem. Levante, ajude, esclareça, não pense mal de ninguém. Ampare aos irmãos em prova, de mão aberta e alma santa. Necessitado de hoje é o benfeitor da manhã. Guarde a paz de consciência, atendendo a lei divina. A flor da felicidade não vive sem disciplina. Conserva a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz. E sirva sem perguntar se você quer ser feliz. Então nós vemos que ele traz falando de conservar a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz. Essa fé que nós trazemos, que temos que trazer dentro de nós, que nos abençoa, que nos guia. Então hoje nós vamos falar sobre essa fé. Emmanuel nos traz, no livro O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, a questão: poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa,
fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Nós podemos nos lembrar muitas vezes de noites muito escuras, em que os ventos fortes e a tempestade vêm assolando, e ela vem muitas vezes impiedosa. Os trovões e os relâmpagos, eles invadem a madrugada muitas vezes, e nós pensamos assim, parece que vai durar para sempre. Não há como ignorar nesses momentos os sentimentos, sim, os sentimentos de medo, sentimentos de pavor, que tomam muitas vezes os nossos corações, que nessas circunstâncias se tornam frágeis. E esse medo e essa incerteza nessa circunstância tiram muitas vezes o nosso sono. E nós passamos minutos infindáveis imaginando sempre o pior. Temerosos muitas vezes que o céu possa cair sobre as nossas cabeças. Sem, no entanto, qualquer aviso, o vento vai se acalmando, as gotas de chuva começam com menos violência e o silêncio volta a imperar naquela noite. Adormecemos, mesmo sem perceber, sem nos dar conta, muitas vezes, daqueles momentos de pavor que vivemos. E quando nós acordamos com o sol da manhã que vem nos beijar a fronte, nós muitas vezes não nos recordamos daquela noite que vivemos de pavor. Angústias muitas vezes. Olhamos para fora, os galhos caídos nas calçadas, a água ainda muitas vezes empoçada nas ruas, e mais nenhum sinal é suficientemente forte para que a gente lembre fortemente daquilo que aconteceu na noite passada. Muitas vezes, aquela noite que nos assustou, nós passamos a não recordar. E aí a gente pensa assim, somos nós essas criaturas humanas, que estamos muitas vezes presas no momento presente. E descrentes a ponto de quase sucumbir a qualquer dificuldade. A essa dificuldade da tempestade, a dificuldade dos reveses da vida que vem sempre nos assolando a nossa existência. Por acreditar naquele momento que tudo iria acabar, tudo iria se aniquilar, ou ferir muitas vezes irremediavelmente. E aí nós podemos trazer as lições do Evangelho e pensar que nós somos homens de pouca fé. Sim, somos nesses momentos. Naquele momento presente, nós somos homens de pouca fé. Jesus trouxe nas suas passagens, e nessa passagem também do Evangelho, os ensinamentos em que afirmava que os seus discípulos eram homens de pouca fé. Porque esses discípulos questionavam muitas vezes Jesus quando eles não conseguiam algum feito. E aí Jesus trazia as suas lições profundamente, dizendo para eles, para que eles refletissem.
E essa lição do Evangelho traz: se não tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E o Evangelho de Jesus, trazido então à luz da doutrina espírita, nesse capítulo específico trazido por Mateus, ele fala dessa confiança que muitas vezes nós deixamos de ter. E essa confiança não é somente no sentido material do acontecimento em si, mas é no sentido moral, no sentido espiritual. Claro que nós temos que pensar que nós temos que ter confiança em nós mesmos, nas nossas ações, naquilo que nós vamos realizar, porque nós somos capazes de executar muitas coisas, e muitas coisas, às vezes, nós somos capazes realmente de executar, mas muitas vezes coisas materiais. E essa fé que é trazida aqui, as montanhas, né? Que essa fé transporta, que essa fé desloca, são o quê? São as dificuldades, né, que nós passamos no nosso dia a dia. São as resistências que muitas vezes nós temos dentro de nós, e muitas vezes a má vontade. Mas há muito tempo nós fomos conclamados a crer nesse amor, nessa fé, nesse amor do Pai trazido por Jesus, que é soberanamente justo e bom. E Ele não permite que nada que nos aconteça seja útil. Tudo que nos acontece tem uma utilidade. Mesmo assim, diante de todas essas lições, né, de tantas coisas boas que nós temos, das obras, dos ensinamentos de Jesus, que há tanto tempo está entre nós, sim, nós estamos ligados muitas vezes à matéria, acreditando muitas vezes naquele momento presente, naquela felicidade momentânea, naquela felicidade material que acaba de um dia para o outro, né? Que o tempo vai deteriorar. E realmente nós estamos sofrendo por dificuldades passageiras, como a tempestade que nós vimos nessa história, nesse conto. Porque essa tempestade, ela vai fazer estragos, sim. Muitas vezes nos telhados, nos jardins, mas sempre ela tem uma indiscutível utilidade. E nós sabemos disso. E nós, em certas circunstâncias, para Deus, nós somos ainda muitas vezes como crianças, que ainda não deram conta dessa grandiosidade toda que nós temos pela frente, desse mundo todo e das verdades da vida. Somos, claro, almas ainda aprendizes nesse planeta, e nós estamos vivendo de provas e expiações, trabalhando para construir um mundo melhor de regeneração. E muitas vezes esses aprendizes que somos, ficamos assustados com os trovões, com os relâmpagos que vêm nessas noites escuras da nossa vida. E aí nós lembramos dessa nossa pequenez, né? E dessa impotência que nós temos diante de tudo isso. Nós ainda choramos de medo e não temos coragem, muitas vezes, né, de enfrentar as realidades da vida. Todos nós passamos por problemas pequenos, grandes, de grandes montes, né? Mas são necessários para nós, como as tempestades que vêm para vir um novo dia, um novo sol. E essas realidades, às vezes, elas aparentam para nós, né, desfavoráveis, desagradáveis, porque muitas vezes, na nossa intimidade ainda, nós não recebemos essa mensagem do Cristo, ela não nos fez certeza dentro de nós. Nós temos que procurar melhorar a cada dia para trazer essa mensagem de Cristo para dentro dos nossos corações. E essa fé, como é trazida nessa lição do Evangelho e muitas outras, ela é insignificante muitas vezes, que pela menor contrariedade nós vamos bradar para Deus, porque comigo não há justiça,
Deus me abandonou. Essas palavras, elas não devem ser mais proferidas por nós. Nós temos que colocar Cristo dentro de nós e saber que tudo que nós passamos é para nós, é útil para nós todos, como as tempestades que vêm na nossa vida. E muitas vezes trata-se dessa falta de conhecimento espiritual. Nós ainda temos essa miopia espiritual, né? Decorrente do quê? Decorrente desse desejo imediatista que nós temos, né? Que nós achamos que sempre nós temos que ser agraciados com as bênçãos. Sempre temos que ser agraciados com as bênçãos, né? Ainda que muitas vezes não merecemos. Então falta-nos, muitas vezes, a coragem de acreditar que Deus não erra, né? Essa característica não é de Deus, Ele não erra. Mas apenas essa característica de errar é nossa. Por quê? Porque nós somos caminhantes ainda nessa nossa rota evolutiva, que todos nós estamos aqui. Então, nós somos suscetíveis ao erro, sim. Nós erramos, acertamos, mas Deus não erra. Falta-nos o que também? A humildade. A humildade para crer que quando nós fazemos a nossa parte, a tarefa que nos cabe, tudo vai acontecer da forma correta, de forma adequada. Essas dores que nos chegam, que tocam, né, ao nosso coração, são oportunidades de aprendizado, de mudança de um novo estágio, os estágios de evolução que a gente passa. Assim como a chuva. A chuva, ela, embora nos pareça inconveniente, assustadora, né? Em algumas ocasiões também os problemas são assustadores, mas eles são indispensáveis à nossa purificação e à renovação de todos nós. Por isso, nós temos que pensar que quando as tempestades vierem fortemente sobre as nossas cabeças, saibamos também pensar que tudo passa. Como ela veio assolando o sol no outro dia, amanhece, renovador. Tudo isso veio, então, as chuvas, as dores, as tempestades, para todos nós. Tudo é fugaz e tudo é momentâneo. Mas tudo sempre tem o seu motivo e a utilidade para o nosso desenvolvimento. Eu trouxe também uma lição sobre fé do nosso querido Chico, que conta que um simpatizante do Espiritismo, ele morava em Santos, e ele se desloca de Santos até a cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico residia, e foi até a procura de Chico, porque ele estava com muitas dúvidas sobre a fé dele, muitas dúvidas sobre o Espiritismo, e ele queria então conversar com Chico a respeito disso. E aí ele vai até Chico e chega na repartição, e o chefe de Chico disse que naquele momento, naquele dia, Chico estava impossibilitado de atendê-lo. E ele insistiu várias vezes e sabia que não ia poder se manter naquele dia ali para tentar encontrar com Chico. E ele foi então de volta para Santos, mas chegando lá, ele chega já contando para os amigos, dizendo que ele chegou lá, Chico não atendeu, e começou a duvidar da mediunidade de Chico, achando que Chico estava se escondendo, né? Que poderia ser um mistificador. E aí ele expõe aquilo, e aquilo veio à tona, e os companheiros de Chico no local souberam disso, e falaram para Chico, não seria bom procurar essa pessoa, esclarecer, né? Ficar essa dúvida com relação a você, porque ele está sem a confiança em você, né? E aí Chico, claro, que vai pedir ajuda do seu mentor, né? Emmanuel vai conversar com ele e pergunta a orientação, o que ele deveria fazer. E aí Emmanuel dá a lição para Chico: deixe esse caso para trás. Se a fé nesse homem for erguida sobre você,
É melhor que ele perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir a Deus. Então é mais uma lição sobre fé, né? Trazida do nosso querido Chico. Então todas essas montanhas que nós falamos, dessas dificuldades, dessas resistências à má vontade, também nós temos que falar do interesse material e do egoísmo. Isso aí também barra a nossa possibilidade de nós seguirmos em frente, de nós fortalecermos a nossa fé. E essa fé robusta, ela vai nos dar a perseverança, a energia, para que a gente vença os obstáculos, assim como as pequenas e as grandes coisas. E quando nós temos também males físicos, porque nós podemos pensar nas muitas dificuldades que nós temos, mas e os males físicos, as doenças? Como que fica a nossa fé com relação a isso? E eu trago uma obra, um trecho da obra que traz esse ensinamento, que é Jesus o Celeste Amigo. É uma obra muito linda, trazida por Alessandro Viana Vieira de Paula. E ele fala sobre essa fé, né, nos momentos de doenças, né, de problemas físicos. Ele fala: a fé permitirá a sintonia com o nosso guia espiritual e com os espíritos nobres, que nos beneficiarão com inspirações positivas para o enfrentamento das doenças físicas e de outros problemas existenciais. Porque há uma dúvida nisso mesmo. Quando nós temos, um dia ou outro a gente tem um familiar com doença, ou a gente mesmo, né? Então, aonde que a gente vai encontrar essa fé? Essa fé, ela não vai nos dizer assim, você vai ficar curado. Não, ela vai nos fortalecer. Ela vai fazer com que os espíritos venham nos beneficiar com ajuda, com apoio. Então ele fala lá: convém ponderar que a fé por si só não nos garante a cura dos males físicos, mas propicia-nos o quê? A serenidade, né? Essa confiança em Deus, resignação, força íntima. Para então, se a gente tiver isso, nós vamos nos equilibrar, né? Vamos conservar o equilíbrio diante das doenças, desses males físicos, evitando o quê? Evitando queixas cotidianas que podem vir a acontecer, a revolta contra a vida. Então, essa fé permite essa sintonia, né? Outra obra que eu trouxe também para a reflexão dessa noite é de Karl Schutter, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele fala então lá que a fé, ela diz que a fé é comparada, quando ela é comparada ao grão de mostarda, quando ela é capaz de transportar montanhas, pois sua tendência é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças. E aí ele continua lá: a fé verdadeira estuda, examina, pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento, na vivência do Evangelho de Jesus. É essa fé raciocinada que nos faz refletir, nos faz correr atrás do conhecimento, né? E bastante importante, que nós temos que sempre ter junto de nós, é o poder da oração, para que essa oração nos fortaleça a fé, né? Que vai nos construir uma fé mais robusta dentro de nós, dessa compreensão da vida, da confiança de Deus. E o Espiritismo, ele nos traz tudo isso, através das obras, através do Evangelho de Jesus, através das obras complementares, dessa fé raciocinada. E aí as incertezas, elas vão diminuindo, né? Nós veremos como um processo natural da nossa existência na Terra. Então o Espiritismo nos traz os fatos positivos, vem nos dar esse impulso, né? Para que a gente se mantenha sempre na fé. Assim, então, como esse reinado celeste abrange o infinito, a fé é tudo, e dela todos nós precisamos para crescer, então, nesse conhecimento da vida eterna. Eu trago
como última reflexão, que fala dessa renovação comportamental que nós precisamos ter, né, para que a gente possa nos fortalecer. Então, ele fala lá, a fé acompanhada de renovação comportamental poderá remover as doenças da alma, os defeitos morais e os conflitos de toda ordem, favorecendo o nosso crescimento espiritual. Então, que nós possamos nos renovar sempre no nosso comportamento, que dessa forma nós vamos fortalecer também a nossa fé. Que nós tenhamos sempre as boas inspirações diante de nós, né, de Jesus, que é o nosso celeste amigo. E para finalizar, ser feliz. Se você quer ser feliz, fuja a todo assunto vão, que não clareie a cabeça nem ajude ao coração. Em tudo que suceder, procure a margem do bem. Levante, ajude e esclareça. Não pense mal de ninguém. Ampare aos irmãos em prova, de mão aberta e alma sã. Necessitado de hoje é o benfeitor de amanhã. Guarde a paz da consciência, atendendo à lei divina. A flor da felicidade não vive sem disciplina. Conserva a luz que te apoia sobre a fé que te bendiz. E sirva sem perguntar se você quer ser feliz. Que assim seja. Agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos à noite, o passe, que são as energias que todos nós necessitamos para seguirmos nossa jornada, bastante importante também, os trabalhos do centro.